cumprimento com Shalom Aleichem e com o ósculo santo da parte de Yeshua. Irmãos, gostaria de ter a liberdade durante essa palestra, este estudo, de estar usando o nome próprio do nosso Salvador, o Messias de Israel, o seu nome judaico, que é Yeshua HaMashiach, que significa o Eterno salva. HaMashiach quer dizer o ungido, e é isso que ele veio fazer, salvar a humanidade. Na pessoa do Eterno estarei empregando alguns termos como Hashem, Adonai, Elohim de Israel e de todas as nações. Nessa oportunidade, gostaria de perguntar a você já ouviu falar sobre gimatria? O que é gimatria? Bom, se você nunca ouviu falar, eu convido agora os estudantes da Bíblia, aqueles que gostam das Sagradas Escrituras e dos estudos sistemáticos da palavra. Eu convido somente você que tem prazer em receber uma revelação. Se prepare que você vai entrar agora no mundo das revelações. E este é o tema do estudo de hoje. Gimatria bíblica, o mundo das revelações. Bom, gimatria é um estudo feito com as palavras em hebraico. Antigamente nas línguas mais arcaicas, como hebraico, aramaico, o grego, o latim, cada letra era também um número. Então depende da forma que você olha, você enxerga uma palavra. Mas se você olhar por outro prisma, você enxergará uma soma. E isso traz algumas revelações fantásticas, e eu vou focar dentro do hebraico, que é a língua santa, a língua pura. E você vai ver como que o Eterno domina o idioma, domina a matemática. E eu gostaria de te dizer que no hebraico e no mundo espiritual não há coincidência. Então, venha comigo e estudaremos agora gimatria, o mundo das revelações. Baruch Hashem. Gimatria bíblica, o mundo das revelações. Vamos agora entender um pouco a gimatria. Cada letra em hebraico corresponde a um algarismo. Bom, se você olhar para o gráfico, esta primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, mas parece com o nosso X, né? Ela corresponde o número 1 em hebraico, o Beit, o 2, o Gimel, o 3, o Dalet, o 4, o Rei, o 5, assim sucessivamente, até chegarmos no Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico e tem a conotação de 400. Então são 22 letras. Lembrando que no hebraico não existem vogais, né? Nós temos aí 22 consoantes. O som de vogal nós teremos através dos traços massoréticos, que os rabinos massoretas colocaram para não se perder o som de cada letra em hebraico. Então, nós temos 22 consoantes e cada letra corresponde a um número. A partir daí, por este princípio, nós conseguimos somar o valor numérico e achar a raiz de cada palavra do alfabeto hebraico. E agora que vai entrar as revelações. Mas antes, só um exemplo aqui. Por exemplo, se pegarmos em hebraico a palavra, o termo emet, ela é composta de 3 letras: Aleph, Men, Tav. Seu valor numérico veja este primeiro exemplo, o Aleph mais o Men mais o Tav, cada uma é também um número em hebraico. O Aleph, o número 1, o Men, o número 40, e o Tav, o número 400. Logo, somando 1 mais 40 mais 400, temos 441. Bom, achamos o valor numérico de Emet, achamos sua centena, mas agora nós queremos achar a sua raiz. Então, para achar a raiz da palavra Emet em hebraico, lembrando que nós temos a centena 441, agora a sua raiz é 4 mais 4 mais 1, logo
é 9. Achamos aí a raiz do termo emet, só para iniciarmos o estudo e você ter uma noção de como sucederá isso. Quando Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No hebraico, caminho é netívia. Verdade é justamente esta letra, esse termo que nós estudamos, que é emet. E vida é raim. Então, olha só, aqui diz, ele se referia a algo muito mais profundo do que imaginamos. Se nós voltarmos para o hebraico, entenderemos o que ele quis dizer quando ele diz que ele é o caminho, a emet, a verdade, né? E a vida, raim. Olha só, emet, aqui está escrito emet. Lembrando também que no hebraico se lê da direita, né, para a esquerda aí no seu vídeo onde você está acompanhando. Então temos o Aleph, o Mem e o Tav, isso é emet. Sabe o que simboliza emet no hebraico? Verdade, né? E ele diz que ele é a verdade, ele é a emet. Logo, Aleph, mais Mem, mais Tav. Se lê da direita para a esquerda. Bom, se tirarmos uma letra da palavra emet, você pode ver aqui que são 3 letras em hebraico, né? Emet, o Aleph, o Mem e o Tav. Se tirarmos uma letra do termo verdade, que quer dizer, né, emet, por exemplo, se tirarmos o Aleph, essa primeira letrinha, que corresponde a Adonai. O termo Adonai é escrito, a primeira letra de Adonai é o Aleph. E é a primeira letra também de verdade em hebraico. Lembrando que no hebraico não temos coincidência. Se tirarmos a letra que corresponde ao nome Adonai do termo verdade, ficaria Met. Sabe o que é Met? Met é morte. Então nós já temos aí uma revelação. Emet igual verdade. Olha só, prestem atenção aqui. O Aleph, nós tiramos o Aleph de Adonai. Então ficou só essas 2 letras que é Met, que é igual a morte. Ou seja, se alguém tirar Adonai da verdade, certamente encontrará a morte. Mexa na palavra verdade, tirando o Adonai, e você encontrará a morte. Porque só há vida. E Yeshua, o Adonai, é a vida. E se você tira ele, você estará perdido. Baruch Hashem, por mais esta revelação. Mas ainda estudando só nesse termo emet, para vocês poderem ver quantas revelações nós temos aí. Agora tiraremos a última consoante do termo emet. Nós tiramos já o Aleph, né? Agora vamos deixar o Aleph e vamos tirar o Tav, a última, né? Temos então o Aleph e o Mem. Tiramos o Tav aqui. Temos o acróstico de Adonai Melech em hebraico. Vou transliterar para vocês, já com as letras em português. Adonai Melech, que é igual, traduzido agora, o Senhor é Rei. Baruch Rabá Bishem Yeshua HaMashiach Adonai Nedoshei Nayakah, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Olha só, tirando a última fica o Aleph e fica o Mem. Nós tiramos o Tav. Nós temos aí o Senhor é Rei. Nós já tiramos a primeira letra, que é o Aleph. Ficou Met, morte. Tiramos a Adonai da verdade, ficou a morte. Nós tiramos a última letra da palavra emet, verdade, ficou o acróstico de o Senhor é Rei. Agora, se nós tirarmos da mesma expressão emet, o Mem agora vamos tirar esta letra do meio. Já tiramos a primeira, já tiramos também a última. Agora vamos tirar a primeira. Será que fica
ficaria alguma coisa interessante para nós aprendermos? Então temos Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Você sabe o que simboliza a primeira e a última letra do alfabeto hebraico? Veja, queridos, que nós estamos ainda estudando a primeira palavra em hebraico, já temos um mundo de revelação. Que você possa parar o que você estiver fazendo, se concentrar, porque Hashem, o Eterno Israel, tem revelações para você. Então vamos continuar. Tiramos agora do meio, ficou o Aleph e o Tav. Bom, palavra Yemet agora na prática, né? Nós tiramos o Men, a letra do meio, ficou Aleph e Tav, que simboliza princípio e fim, primeiro e último, visto que o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então tiramos o Men, né, de Melech, de rei, ficou princípio e fim. Então nós temos aí princípio, Melech, fim. Melech, o rei, no meio do princípio e fim, porque Yeshua, ele vem reinar, amém? Aleph e Tav, princípio e fim, primeiro e último. Agora, analisando este aspecto em cima de alguns textos bíblicos, olha só, vamos ler o primeiro versículo da Torá, ou seja, Bereshit. Bereshit, para quem não é acostumado com este linguajar, é o que os gregos chamam de Gênesis, né? Que está na nossa Bíblia. Saiba que na tua Bíblia, Gênesis não é palavra portuguesa, é uma palavra grega. Por isso você muitas vezes não sabe o que quer dizer Gênesis, mas no hebraico é Bereshit, que quer dizer no princípio. Gênesis 1, versículo 1, primeiro versículo da Torá, ou seja, da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Transliterado em letras em português, temos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lembra que nós estamos estudando o termo et, princípio e fim, tirando a letra do meio, o Men, ficou o Aleph e o Tav. E olha que coisa maravilhosa, nós temos aqui, eu deixei em vermelho, et e et. Temos dois ets, né? Logo no primeiro versículo da Bíblia. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que isso tem alguma informação, uma revelação, um código para nós podermos estudar e aprender e ter a revelação? Lembra que o Senhor falou com Daniel que ele querendo saber sobre algumas profecias, e o Eterno falou: Daniel, você não tem mente, capacidade hoje de entender estas profecias, porque elas são para o tempo do fim, mas a sabedoria se multiplicará, ou seja, a sabedoria que o Eterno daria nos últimos dias, para nós estudarmos. Dentro do contexto dessa sabedoria, era de estudar, e com essa sabedoria veio do computador, meios pelo qual o homem usa para estudar também a palavra do Senhor. Então, temos aqui em hebraico, et, aqui em português, eu deixei aqui em maiúsculo, et e et, né? Sabe o que isso quer dizer? Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz, né? O et no hebraico corresponde ao nosso A e Z. É como se o et fosse o nosso A e o Z, porque o et é a primeira letra em hebraico e o Tav é a última letra em hebraico. Então nós temos a primeira letra em português, a A, e a última letra em português, o Z. Então, o et aqui simbolizando o nosso A e o nosso Z. Se fôssemos traduzir, literalmente seria: no princípio criou Elohim, o AZ, os céus, e o AZ, a terra. Estranho, não é? No princípio criou o Eterno Elohim, o Criador, o AZ, os céus, e o AZ, terra. Mas no mundo da simbologia é isso que está no hebraico. É estranho ter aparecido o AZ antes da expressão céus.
e o AZ, o et, antes da expressão terra. Será que o Eterno não está querendo falar algo conosco? Então, se ligue aí para você poder entender melhor. Os rabinos interpretam que antes do Eterno dizer Erier Or, isto em hebraico, seja luz, haja luz, nasça luz, né? Foi a primeira coisa que o Eterno criou, foi o que? Ele diz, haja a luz, né? Então, os rabinos interpretam que o Eterno, antes do Eterno dizer Erior, seja luz, Adonai criaram o alfabeto hebraico como uma ferramenta da criação. Que coisa maravilhosa! Para ele dizer Erior, ele teve que, antes de dizer Erior, seja luz, criar a língua que ele ia criar as coisas. Então, o hebraico, somente o hebraico, ele não tem poder em si de criar alguma coisa, mas o hebraico foi a ferramenta que o Eterno criou para criar todas as coisas. Então, por isso que está aqui o AZ, ou seja, Bereshit bara Elohim. No princípio criou o Senhor o alfabeto, os céus, o alfabeto e a terra, o Aleph e o Tav, né? Criou o hebraico como ferramenta da criação. Então teríamos no princípio criou Elohim o alfabeto, aqui já mais adaptado para você poder entender. No princípio criou Elohim o alfabeto, ou seja, a palavra, né? E disse, haja luz. Baruch Hashem, bendito seja o nome sagrado do Eterno. Amém. Baseado nessa revelação, vejamos em Yohanan, João 1. Sabe de uma coisa, queridos? João nunca foi o nome do apóstolo, do Talmide, do discípulo de Yeshua, o Eterno Salvador, o Messias Israel. E o João nunca foi o nome dele é Yohanan. Sabe de uma coisa? Não existe J no hebraico, né? Yohanan. Os gregos, com o costume de tudo que eles tomavam posse, eles mudavam o nome, seja de pessoas, seja de cidades, para atribuir a eles serem os fundadores das cidades. Então, de Jerusalém, eles colocaram Hélio Capitolina, capital do sol, porque eles adoravam tudo que era deidade solar, eles adoravam Hélio, o sol, amém? Então, baseado nessa revelação, vejamos Yohanan 1. No princípio era o verbo. Olha o que Yohanan diz, baseado no estudo que nós estamos fazendo no primeiro versículo da Bíblia, né? Onde aparece a primeira e a última letra do alfabeto antes de criar os céus, e a primeira e a última letra do alfabeto antes de criar a terra. Então, olha o que Yohanan diz. No princípio era o verbo. Olha aqui o que nós conseguimos chegar no entendimento, né? Aqui, olha. No princípio, primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, criou Elohim o A e o Z, né? O Et, os céus, e o Et, a terra. Olha o que Yohanan fala agora, João. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio o Eterno cria o verbo, que é a palavra, né? É o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E o verbo, a palavra, o Et, estava com Elohim. E o Et, o verbo era divino. Baruch Hashem. Então agora nós vamos descobrir realmente quem é o idioma hebraico, quem é esta expressão Et. No princípio criou Elohim o Aleph e Tav, ou seja, a palavra, ou seja, Yeshua, o Messias de Israel. Isso é Yohanan que diz, né? Que no princípio era o verbo, era a Menra, era a palavra, e a palavra estava com Elohim, a palavra era divino, amém? Então podemos compreender o próprio Yeshua dizer Guiliana. Guiliana é o verdadeiro nome do livro de Apocalipse 22:3. Vamos ver o que Yeshua diz baseado nessa revelação. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. O próprio Adonai Yeshua dizendo que ele é o Aleph e o Tav. No hebraico foi exatamente este
termo que Yeshua usou, amém? Olha só, a expressão que se encontra em nossas Bíblias, alfa e ômega, é grega, e por isso não foi utilizada uma vez que Yeshua falava hebraico e aramaico. Não foi essa expressão usada pelo mestre, como que nós achamos em nossas Bíblias. Eu sou o alfa e o ômega. Saibam, queridos, que o Aleph e o Tav é a primeira e a última letra do hebraico. E foi essa expressão que Yeshua usou, porque foi essa língua que ele usou. E ele sabe da santidade, da separação deste idioma. Se você pegar o idioma hebraico, o hebraico bíblico, e tentar dizer uma palavra torpe, tentar dizer um palavrão, você não consegue. Sabe por quê? Não existe palavrões no hebraico. E Yeshua diz que ele é o Aleph e Tav. Justamente um idioma para ser comparado com o próprio Yeshua tem que ser separado. Então, a expressão ômega hoje já não é mais a última letra do grego, né, do alfabeto grego. Então é como se Yeshua dissesse que ele era o ômega, o último, e hoje existe outro último. Então não faz sentido. Mas o Tav ainda é a última letra do hebraico e simboliza o próprio Yeshua falando aqui: eu sou o Aleph e o Tav. Lembra que nós estamos estudando a expressão Emet, tiramos a letra do meio e ficou o Aleph e o Tav. Amém? Então a palavra verdade, ela é composta com a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Baruch lá. Pela onisciência de Hashem, ao criar o Aleph, começo, ele cria também o Tav, o fim. Porque só pode saber o fim quem sabe o começo. E o Eterno é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Vamos analisar o nome Yeshua aqui em transliterado e aqui em hebraico. É uma grande mentira que Jesus é Yeshua traduzido para nós. Nomes próprios não se traduzem. Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá em Israel e apareceu um homem chamado Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai. E eu pensei, poxa, eles não dizem que Yohanan é João? Por que que o Yohanan lá de Israel, os repórteres da Globo colocaram lá Yohanan e não João? Porque eles são cultos, eles sabem que nomes próprios não se traduzem. Se o Yohanan, homem comum, foi honrado e o nome dele preservado pela emissora de TV, por que que o Yohanan, apóstolo, o nome dele tem que ser trocado? É algo para você pensar e analisar e para você aprender. Então aqui está o nome Iê, que é a abreviatura do prefixo de Yah, do Eterno, o nome do Eterno, e Shua, que quer dizer salvação. Aqui está em hebraico, Yeshua. Vamos analisar o seu nome usando a gimatria. Aqui, Yeshua é composta por Ain mais Vav mais Shin mais Yud. Bom, o Ain é o número 70 no hebraico. O Vav é o número 6, o Shin o número 300 e Yud o número 10. Somados, logo nós temos 386. Achamos o valor numérico do nome do nosso Salvador em hebraico, Yeshua. Mas nós queremos ir além e achar a sua raiz. 386, você soma 3 com 8 com 6. 3 com 8 com 6. Achamos agora a dezena do nome de Yeshua, mas eu quero a raiz. Então vamos pegar 17, que é 1 mais 7, temos 8. 8 é a raiz numérica do nome Yeshua em hebraico. O 8 tem um valor simbólico muito importante, por estar acima do 7, o Shiva. Estar acima do 7, o 8 e o 7 é o número do Eterno, logo que o 6 é o número do homem, visto que o homem foi criado no sexto dia, e também o 7 é o número do Eterno, o 8 é o número de Yeshua, ou do plano da redenção. A raiz do nome de Yeshua é 8. Agora analise o nome sagrado do Eterno. Irmãos, eu quero abrir uma lacuna aqui para dizer para vocês.
não há nada mais sagrado debaixo dos chamais, debaixo dos altos céus. Não há nada de mais sagrado do que o nome do Eterno de Israel. O nome do Eterno é tão separado, é tão santo, é tão kadosh, tão santo, tão sagrado que eu vou usar uma expressão de um irmão da congregação, Shilomon Ben Haim. Este varão lá, conhecido também como irmão Agenir, ele me disse algo, esse senhor, e foi algo poético. Ele disse assim: o tetragrama é tão grandioso que ele dobrado não cabe no universo. Amém? E foi uma palavra de um sábio, e eu estou aqui tendo a honra de passar para vocês essa frase. Agora, mas você pode dizer, o que eu tenho a ver com varão, com varão Shilomon? Mas sabe o que a Torá diz? A Bíblia, em Êxodo capítulo 20, do decálogo dos 10 mandamentos, no segundo mandamento diz assim: não tomará o meu santo nome em vão, porque eu não terei por inocente aquele que tomar meu santo nome em vão. Sabe de uma coisa que a única coisa que não tem perdão, o único erro que não tem perdão pela Torá é tomar o nome do Eterno em vão. E isso é dito em Êxodo 20: não tomarás o meu nome em vão. Quando você lê aquele texto que diz assim, na nova aliança, você lê lá, diz assim: podem blasfemar contra o Pai e o Filho terão perdão, mas contra o Espírito Santo não terão perdão. Isto é uma mentira. Nunca foi dito pelo Eterno. Esses os tradutores bíblicos, a mandato dos papas, adicionaram isso. Visto que o maior mandamento, existe o tetragrama que o Eterno é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, o Eterno é um. E o Eterno manda selar este maior mandamento na mão e na testa. Logo, Satanás também está selando os seus, com o selo na mão e na testa. E ele cria uma trindade para ser adorado. O Shema, o ouve de Satanás, é a trindade. E o Shema de Israel é ao contrário, o Eterno é um. E se usa o nome do Eterno. Por isso é tão sagrado esse Shema, que o Eterno, ele é um. Não pode ter dito o Eterno: podem blasfemar contra o Pai e o Filho, que terão perdão, enquanto o Espírito Santo não terão perdão. Porque não pode o Eterno ter falado isso, porque o Yohanan, ele disse assim: quem é o anti-Messias, senão aquele que nega o Pai e o Filho? O texto no original hebraico usado foi: quando Yeshua expulsa um demônio, e Yeshua expulsava o demônio usando o tetragrama, o nome do Criador. E os Yehudim, os judeus, sabiam que era um nome sagrado que Yeshua estava usando. E o que eles falaram? O que eles fizeram? Você expulsa pelo Beelzebub, que quer dizer o Senhor das moscas. E Yeshua olha para eles, sabendo que eles sabiam que era o hebraico, e sabiam que era o mandamento do Eterno, que o Shema, que o nome do Eterno é o maior de todos os mandamentos, não pode ser tomado em vão. E Yeshua vira e fala: olha, vocês, todos os pecados que se cometem debaixo dos céus são perdoados, mas aquele que blasfema da Ruach HaKodesh, do Espírito, do sopro, do fôlego divino, do fôlego separado, aquele que blasfema do nome do Eterno não terá perdão. E Yeshua falou com respaldo na Torá. E é isto que está no original. No original, Yeshua nunca disse: blasfema contra o Pai e contra o Filho, que terão perdão, mas contra a trindade satânica vocês não terão perdão. Foi um medo de amedrontar as pessoas que não aceitavam de hipótese alguma adorar um Deus de 3 cabeças. Amém? Mas vamos adiante. Já analisamos o nome Yeshua e temos a sua raiz, que é 8. Agora vamos analisar pela gematria o nome do Eterno. Aqui está o nome do sagrado. Na comunidade judaico-messiânica, quando nós vamos recitar o Shema a cada Shabbat, a cada sábado, nós nos voltamos para Jerusalém, colocamos o talit sobre a nossa cabeça, e na hora de recitar o Shema, quando nós falamos Shema Israel, Adonai Eloheinu
Adonai e Echad. Nós curvamos os nossos joelhos e as nossas frontes, de tão sagrado que é este nome. Amém? Então temos aí Yud, né? Aliás, o Re, o mais o Vav, mais o Re, mais o Yud. Vamos achar a raiz do nome do Eterno, né? O Re é o 5, o Vav é o número 6, o Re é o 5 e o Yud é o 10. Logo, somado, temos 26. 26 é o valor do número do nome do Eterno. E temos agora, achamos a dezena, agora vamos achar a sua raiz. 2 mais 6 é igual a 8. Há coincidência no hebraico? Vejam que o nome Yeshua tem a valor, a raiz do nome Yeshua em hebraico é 8. E o valor numérico do nome do Eterno também é 8. Né? A raiz do nome do Eterno, que erroneamente eles colocaram Jeová, tá? Jeová é o nome de uma deidade adorada em Roma, não é o som, não existe som, fonema J no hebraico, amém? A raiz do Eterno, Yud, Re, Vav, Re, é a mesma de Yeshua, ou seja, o número 8. Vejamos a palavra agora Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, e quer dizer instrução, lei, mandamentos. Vamos pegar o termo que quer dizer mandamento, instrução, lei, no hebraico. Os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá. Vamos pegar esse termo Torá em hebraico e vamos agora achar também o seu valor numérico. Veja aqui está escrito Torá. O Re, que equivale ao 5, o Resh, o 200, o Vav, o 6, o Tav, o 400. Logo somado, temos aí 611. 611. Achamos a sua raiz. 6 mais 1 mais 1, 6 mais 1 mais 1 é igual a 8. A raiz de Yeshua é 8. A raiz do nome do Eterno também é 8. E a raiz da palavra Torá, mandamento, também é 8. Baruch haba Shem Yeshua HaMashiach. Temos aí 3, 8, né? Andando o seguinte, ainda dentro deste termo 8, do número 8, né? Olha só, a menorá, que é o candelabro de 7 braços, conhecido como candelabro nas nossas Bíblias, mas no original é menorá. A menorá de 7 braços com as 7 sefirotes, ou seja, os 7 atributos do Eterno, né? A menorá com 7 braços simboliza os 7 atributos do Eterno. Isso está em Apocalipse, Biliana, capítulo 4, verso 5, capítulo 5, verso 6, que simbolizam os 7 Ruach de Elohim. Sabe o que é Ruach? Se escreve aqui Ruach, mas a pronúncia em hebraico é Ruach, né? A expressão Ruach é os 7 Ruach de Elohim, ou seja, os 7 espíritos, os 7 fôlegos, sopros de Elohim. Sempre apontam para o número 8. Como se a menorá é de 7 braços? O que tem a ver com o número 8? Bom, se você prestar atenção, você vai se maravilhar com mais essa revelação. Some a primeira haste com a última. Veja que a primeira haste é totalmente ligada com a última haste. Veja que está em vermelho. Elas não são separadas. E se você somar a primeira com a última, né? Primeira com a última, 1 com 7, 8. Achamos o primeiro 8 na menorá. A segunda haste com a penúltima. Veja que a segunda ela é ligada com a penúltima, né? E se você soma a 2 com 6, também vai dar 8. A terceira haste com a antepenúltima. Veja que a terceira, daqui para frente 3, daqui para trás também 3. Veja que todas são ligadas. Então 3 com 5, 8. Veja que achamos 3, 8. Yeshua, Yud, Re, Vav, Re e Torá. Achamos aí os 3 8. Só restou o 4,
que ele não faz ligação, ele é único no meio. Só restou o 4 na haste central. Mas se você pega da direita para a esquerda e contar 1, 2, 3, 4, né? Se você pega da última, 1, 2, 3, 4, 4 com 4, 8, Baruch Hashem. Mas o 4 ainda tem um símbolo, um valor numérico e simbólico também. Só restou o 4 na haste central, que corresponde à consoante Dalet. Se você contar em hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. É a quarta letra do alfabeto hebraico e simboliza e representa o número 4. Né? Só sobrou o 4, que quer dizer Dalet. Dalet em hebraico quer dizer porta. Veja que no meio da menorá existe um número que em hebraico é a letra Dalet e quer dizer porta. Ou seja, Yeshua é o caminho, ele é a porta que nos leva ao Pai. Também no termo Dalet é a primeira letra de David. David se escreve com Dalet. E a promessa é que o Mashiach, o Messias Israel, viria do trono da descendência de Davi. Amém? Isto implica o quê? O nome do Eterno ter dado 8, o nome de Yeshua ter dado 8 e o nome da Torá, lei e mandamento ter dado 8. O que isso quer dizer? Bom, isso implica que o Pai está no Filho e o Filho está na lei de seu Pai. Adonai e Yeshua e a Torá são intrínsecos, inseparáveis. O Pai, o Filho e os mandamentos. Então, por isso que o valor numérico deles sempre são um só. E disse Yeshua: se guardardes os meus mandamentos. Olha o que Yeshua disse. Isto que nós acabamos de descobrir pela gematria. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então ele diz que o mandamento é amor, né? Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai no seu amor, permaneço. Veja que Yeshua fala: se nós guardarmos seus mandamentos, ou seja, sua Torá, que tem um valor de 8, permaneceremos no seu amor. O amor de Yeshua que é 8. Assim como ele, Yeshua com o número 8, tem guardado a Torá do número 8 de seu pai e o de Revavier do número 8. E no seu amor permanece. Yohanan 15:10. Que revelação! Saiba, queridos, que na teologia você nunca vai descobrir essas coisas. Porque, primeiro, eles não sabem. Segundo, não se interessam. E terceiro, não dá tanto dinheiro assim. Não dá dinheiro. Então, somente Ele revela, o grande Eterno revela somente aos humildes de coração. Se você está estudando, se você está prestando atenção até agora, porque você tem sede do Evangelho. O número 8 está relacionado com a redenção do homem através de Elohim, Yeshua e a Torá. Veja, o Eterno, Ele deu a salvação. Só o Eterno é o Salvador. Eterno, ele deu a salvação. A salvação é seu filho. E o seu filho veio cumprir a Torá. Então, este plano de Pai, Filho e Mandamento simbolizado pelo número 8, que quer dizer redenção. 8 em hebraico se diz Shemoni, que vem do radical de Shemitah. Preste atenção. S-S-H-H-E-E-M-N. Shem, no hebraico, quer dizer nome. Então, Shemoni vem do radical de Shemitah, redenção. Veja que até no hebraico a palavra redenção se parece com o número 8, né? Shemoni, Shemitah. Para provar mais uma prova que o número 8 simboliza redenção. Irmãos, nós estamos aqui fazendo uso da Kabbalah, dizendo que esses números têm poder de nos salvar. Mas nós estamos querendo dizer aqui que o Eterno controla o alfabeto, controla as línguas, controla a matemática e Ele coloca códigos para que hoje nós não duvidamos do seu poder. Talvez tudo isso explique melhor o fato de apenas 8 pessoas terem sido salvas, entrando na arca de Noar, que quer dizer consolo, que Noé,
né? Só 8 pessoas entraram. Quando o Eterno resolveu acabar com a humanidade através do dilúvio, só 8 pessoas se salvaram, porque o 8 é o símbolo de redenção. E repousará sobre ele, o texto de Yeshayahu, que vocês conhecem como Isaías, capítulo 11, versículo 12. E repousará sobre ele, sobre Yeshua, sobre o Messias Israel, as 7 sefirot, 7 atributos do Eterno, as 7 unções, né? Primeiro, Orua, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito, Orua de sabedoria. Terceiro, o de entendimento. Quarto, Orua de conselho, o Espírito de conselho. Quinto, de fortaleza. Sexto, o de conhecimento. Sétimo, o de temor do Eterno. Veja bem que 7 qualidades repousariam sobre Yeshua. E isso aconteceu no dia do seu mikveh, da sua imersão, quando veio a Ruach HaKodesh e ungiu Yeshua, que é o próprio Eterno, soprando o teu Espírito. Ele passou a ter 7 atributos, que é simbolizado com os 7 braços da menorá, que nós já vimos que de qualquer forma dá o número 8. Aqui está o texto em hebraico de Yeshayahu, capítulo 11, versículo 12, e aqui estão os atributos. Rokma, sua raiz, 10, Binah, 13, Etzah, 12, Geburah, 216, Dat, 15, Iriat, 611, Keter, 11. Isto somado, nós vamos ter 8, 8 e 8. Os 7 atributos que estavam sobre Yeshua, somado vai dar 8, 8, 8. Assim como deu a menorá, o candelabro, e assim como deu também o valor numérico no nome de cada um deles. Amém? Os 7 espíritos de Yeshayahu, de Isaías 11, apontam exatamente para 888, como vocês podem ver aqui. O número de Elohim, de Yeshua e da Torá. Já o número 888, 888 da redenção, aponta para o número 6, o número do homem caído. Como assim o número 6? Bom, 8 mais 8 mais 8, 24, 2 mais 4, 6, o número do homem caído. 6 sempre foi o número do homem, é o número da besta, né? 666, 3 poderes humanos, né? Que Satanás usaria para que o Satã usaria para que o seu poder seja honrado aqui na terra. O valor gemátrico de Adão, aqui está escrito Adam em hebraico, é seu verdadeiro nome, é 9. O 9 invertido é exatamente o número 6, ou seja, Adam tem o número 9. Dos 9 dons do Eterno que foi dado à congregação, a Kahal, né? E o número 9 é o número de Adam, mas Adam caiu. Então, o 9 invertido é exatamente o número 6. E o número 888, somado, o número da redenção, dá o número 6. Ou seja, o Eterno redimindo o homem, Adam. Vamos entender, ou tentar entender, a mente do apóstolo Shaul, Paulo. Vocês conhecem como Paulo através do impressionante mundo hebraico. Olha o que Shaul diz aqui: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Esse texto é um dos textos mais conhecidos na Bíblia, que os pregadores mais gostam de lançar mão para poder fazer suas pregações. Mas será que você já pôde absorver toda a revelação que está contida neste texto tão comum, tão simples? Bom, para isso nós vamos lançar a mão do hebraico mais uma vez. Para entender a mente prodigiosa do apóstolo e compreender melhor o texto, apelaremos para o hebraico. O tetragrama Yud-Rei, Vav-Rei compõe as 4 letras, ou seja, as 4 consoantes do nome do Eterno. O termo para homem é Ish.
Aqui está em hebraico, se lê da direita para a esquerda. Ish. O termo para mulher é Ishá, como vocês podem ver aqui no vídeo. Ishá. Você não precisa de entender nada de hebraico. Basta você visualizar e ver que a palavra em hebraico Ish, que quer dizer homem, e Ishá, que quer dizer mulher, são parecidíssimas, tanto na fonética Ish, Ishá, quanto também visualmente falando. Prestem atenção que o Aleph tem o Aleph aqui, tem o Aleph aqui. Tem o Shin aqui, tem o Shin aqui. Porém, na expressão homem aparece o Yud, que é a primeira letra do nome do Eterno. E na expressão Ishá aparece o Re, que é a segunda letra do nome do Eterno, do tetragrama. Veja que casando a pronúncia homem e mulher, apareceu o prefixo do nome do Eterno, Iahu. Apareceu Iá. Sabe quando você diz assim, na sua igreja, quando você quer exaltar o Criador e você diz aleluia? Muitas vezes você não sabe o que está falando. Aleluia vem da expressão halé, que vem de halel. Halelu, halel é louve, né? Louvor. Halelu, louve. Louve a quem que você diz? Aleluia. Aleluia. Louve a Iá, que é o prefixo do nome do Eterno. Então, no nome homem e mulher, Iá. Apareceu o Eterno, o nome do Eterno, né? Não precisa entender o hebraico para notar a similaridade das duas palavras. Vamos agora então continuar entendendo e estudando este texto. Veja o exemplo, aqui está o nome do Eterno, aqui está transliterado para nós. A setinha para você não esquecer que o hebraico é lido da direita para a esquerda, tá, queridos? Então vamos lá. Ish, eu coloquei aqui a última letra da expressão homem em hebraico, para você ver a separação. E o termo Ishá, está aqui também a última letrinha, isto é, Iá, né, o Eterno. Você casou a expressão, o termo homem e o termo mulher em hebraico. Ou seja, se casarmos a palavra homem e mulher no hebraico, aparecem as letras Yud e Re, isto é, Iar, abreviação de Ar, o nome do Adonai. Então, se você casa homem e mulher no hebraico, aparece o Criador. O mais impressionante agora é se tirarmos o Yud de Ish e o Rei de Ishá. Casando homem e mulher, apareceu o Eterno, né? Ou seja, se o homem e a mulher se casam, o Eterno está na relação. Mas se você junta agora, se você juntar a expressão em hebraico homem e mulher, Ish e Ishá, se você tirar o Yud de Ish, sabe o que fica no hebraico? Ish sem o Yud fica Esh. Esh é igual a fogo. Você agora está começando a entender o que Shaul, o apóstolo Paulo, queria dizer com aquele texto. E se você tira da expressão mulher, o Re, de Ishá, sem o Re fica Esh também. Que coisa incrível! Também fica fogo para o homem e fogo para a mulher. Qual é a revelação que nós temos do Eterno? Casando as pronúncias homem e mulher, aparece o nome do Eterno, como vocês já viram, Iá. Mas se este for retirado do nome homem e mulher juntos, for retirado, surge a expressão fogo para ambos. Foi exatamente o termo usado pelo apóstolo Shaul, abrasar, que quer dizer pegar fogo. Quando ele diz é melhor casar, quando ele estava brincando com o alfabeto hebraico, estava brincando com a língua hebraica, Shaul sabia que se juntar no hebraico a palavra homem e a palavra mulher e casar, ia aparecer o Eterno. E se você tira o nome do Eterno das pronúncias dos pronúncias juntos, fica fogo para ambos. Então Shaul usa essa expressão, é melhor casar, é melhor juntar, estar com o Eterno, mas se você tira o Eterno da relação, vai pegar fogo. O que pegar fogo? Por que esse termo? O fogo da carne, o fogo da paixão. No casamento está a bênção do Senhor, carimbado com o seu nome.
Mas ao tirá-lo do relacionamento surge o abrasamento ou o fogo da paixão. Baruch Hashem, por mais esta revelação. Bendito seja o nome de Yahweh, o nosso Criador dos chamais e da Eretz da terra. No hebraico, cada letra tem vários simbolismos. Veja alguns dos simbolismos de cada letra. Bom, o Aleph quer dizer boi, em hebraico. O Beit, que quer dizer casa. O Gimel, camelo. Dalet, porta. Re, furo. Vav, prego. Zain, quer dizer arma, né? O Het, barreira. O Tet, serpente. O Yud, a 10ª letra do hebraico, quer dizer mão. Kaf, palma. E assim sucessivamente, cada letra com um simbolismo. Curiosamente, o Eterno me inspirou para que eu pudesse, baseado nesta revelação, pegar as 4 letras do nome do Eterno, Yud, o Rei, Vav, Re, e olhar o simbolismo de cada uma delas para ver se tem uma revelação do Eterno. E se estarreça, aí é onde você está agora. Como o Eterno sabe, é onisciente, ele sabe de todas essas coisas. Eu peguei o Yud, o Rei, o Vav, Re. Veja que o Yud simboliza mão no hebraico. O Re simboliza furo. E o Vav, prego. Veja que o Vav já aparece como prego. Veja que o Vav já aparece, tem um formato de um prego, né? O Re, furo. Por que 2 furos? Porque foram 2 mãos. Então, colocando tudo isso em ordem, temos aí o plano da redenção, o nome do Eterno em hebraico, que é exatamente, colocando em ordem, né, mãos furadas de prego. Baruch Hashem. Que você possa dar um Baruch Hashem onde você estiver. Baruch Hashem quer dizer, bendito seja o nome, amém? Consegue agora exaltar esse nome? Que no nome do Eterno tem um plano de salvação. Aleluia, né? Louveiá. Vejamos o nome Yeshua, aqui está escrito em hebraico, que quer dizer o Eterno salva em nossa forma mais arcaica. Yehoshua. Yehoshua quer dizer o Eterno salvará. O que muda aí? Yeshua, o Eterno salva, no presente, e Yehoshua, o Eterno salvará, é uma promessa, né? Então o nome é mais arcaico, Yehoshua, o Eterno salvará. Vamos analisar o nome de Yeshua na completude. Yehoshua. Yud quer dizer mão. Re, furo. Vav, prego. Shin, dente. Uva, o Ain, olho. Veja aí que temos mão, furo, prego, dente e olho. Ao colocar em ordem, temos a seguinte revelação do Eterno. Peguei o nome agora de Yeshua, Yehoshua, e olhei o simbolismo de cada letra e formei uma frase. Colocando em ordem: mãos furadas de prego, olho por olho, dente por dente. Olha só, no nome do nosso Salvador em hebraico. Por isso que Hassatan, Samael, por isso que o inimigo das nossas almas, das nossas nefes, quis que você nunca soubesse o verdadeiro fonema do nome do nosso Salvador, porque tem revelações. Agora eu olhei um texto em Shemot, em Êxodo, capítulo 21, verso 23. Compare essa revelação através do uso da gimatria com o que diz a própria Torá. Veja bem: mas se houver morte, então dará vida por vida. Este aqui é o plano da Torá. Se a Torá, a lei, os mandamentos pudessem ser mudados, o Eterno não precisaria de enviar o seu filho a ponto que morresse. Portanto, é verdade que o mandamento não pode ser alterado, porque o Eterno teve que dar o seu filho para não transgredir a sua palavra. Então, mas se houver morte, nós pecamos. E a lei exige dar vida por vida. Nós pecamos, teríamos que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Yeshua veio e se deu. Ele deu a sua vida para nos redimir. Aqui está o plano da redenção. Mas se houver morte, então dará vida por vida. E Yeshua morreu em nosso lugar. Preste atenção que olha como está
dente por dente. Prestem atenção aqui, ó. Olho no nome de Yeshua, dente no nome de Yeshua, olho por olho, dente por dente. Olha aqui o dente, né? Mão por mão, pé por pé. Os pés de Yeshua também foram perfurados. Aí você entrou num nível de revelação que talvez você achava que nem existia, mas Elohim te ama, e Elohim hoje me usa como um vaso, um canal, um instrumento. Toda a honra aqui é dada ao Eterno, porque Ele que fez tudo isso. Por isso que Ele cria o Aleph e o Tav, Ele cria o alfabeto hebraico, né? Leiamos agora este texto muito conhecido, outro texto da Torá, aqui já na Taná, que é muito conhecido, mas as pessoas não conseguem entender a verdadeira revelação. Mas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Segunda Crônicas 7,14. Veja que 7 é o número do Eterno, 14 é o número do Eterno duas vezes. Então temos aí 7 mais 14, 21. 21 é um múltiplo de 7, 3 vezes 7, né? E aqui ele diz que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar, ele atende, né? O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí não está dito assim, se o meu povo chamar pelo meu nome. Ele especifica qual é o povo. Se o meu povo que se chama, se o meu povo que tem o meu nome, né? Se o meu povo que se chama, que tem o meu nome, se humilhar, buscar a minha face, eu virei. O único povo que é chamado pelo nome do Senhor são os Yehudim. Yehudim, o plural é o N e não o S, por isso que estou falando Yehudim e não Yehudins, né? Yehudim, que são os judeus. Então, o único povo na face da terra que tem o tetragrama, o nome do Eterno no seu nome, são os Yehudins. Nós até podemos pegar este texto e usar, espiritualizar ele e usar para todas as nações, simbolicamente, se todo mundo se humilhar ao Eterno ouve. Mas sabendo que este texto, primeiramente, ele tem que ser interpretado para os Yehudim, para os judeus, porque esse texto é explícito no tocante a quem está falando, os Yehudins, amém? Então temos aí Yahweh, o nome do Eterno, Yud-Rei Vav-Rei, o nome do Santíssimo, do Separadíssimo. Temos aí agora Yehudá, que é judeu em hebraico. Veja que aqui está o nome do Eterno, aqui está o nome dos Yehudim. Então temos o Yud, temos o Yud, temos o Rei, temos o Rei, temos o Vav e temos o Vav. No nome Yehudá tem o Dalet a mais, mas aqui tem o Rei e o Rei. Perceba que no nome de Israel tem as 4 consoantes do nome do Eterno. Então, verdadeiramente os Yehudim têm o nome do Eterno, né? O nome judeu, Yehudá, é idêntico ao nome do Eterno, salvo por uma letra, o Dalet, que tem a conotação de porta, como vocês já viram anteriormente. Então nós temos aí, no nome judeu, o nome do Eterno, mais uma letra adicionada que tem a conotação de porta. O nome Yehudá tem o tetragrama, Yud-Rei Vav-Rei, mais o Dalet, que equivale à porta, ou seja, Yeshua, que é o nosso acesso ao Pai. Ele falou, né, que ele é a porta. Ele não é só a porta, ele é o caminho. Ele não é só o caminho, ele é a chave do reino que foi entregue a Kefa, né, em cima daquela pedra. Foi dada uma chave do reino, e a chave do reino é o próprio Yeshua. Veja que aqui tem o nome do Pai, mais uma letra que simboliza Yeshua, que é porta, que é o número 4, que fica na haste central da menorá, no meio de tudo, amém? Agora, olha, baseado na gematria, vamos ver também, né, o que disse Yeshua com suas próprias palavras. E disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho. Netiva. Olha que ele fala que ele é o caminho, ele está no meio, a verdade, Emet, a vida, rainha.
Isso está em Yohanan 14:6. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat. Aqui nós já vamos entrar em outro texto, aqui no texto da Torá. Vocês viram exatamente que no nome do Eterno tem o nome de Israel, o nome dos judeus, e mais uma letra no meio, escolhidas Yeshua. Agora, trocando de assunto, vamos entender outro texto da Torá. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, que quer dizer sábado. 7 semanas inteiras serão. Logo, 7 vezes 7, 49, né? 7 semanas inteiras serão. Até aos dias seguintes, ao 7º Shabat, contarei 50 dias. Isso está em Devarim, que na sua Bíblia você conhece como Deuteronômio, né? Devarim 23, 15, 16. Após a Pessa, que quer dizer Páscoa em hebraico, né? Páscoa já é um nome na corruptela de Pessa. O verdadeiro nome de Páscoa é Pessa. Após a Pessa, o povo de Elohim conta 49 dias, 7 vezes 7, e no 50º celebra Shavuot. Shavuot em hebraico, traduzido para nós, festa das semanas. Que festa é esta? Bom, no grego, Pentecostes. Pentecostes no grego vem de penta, de 50, de 5, né? Então, Shavuot, que no grego Pentecostes, conforme ordena o Eterno, como vocês puderam ler aqui. O fato é que depois de 50 dias, Hashem, o Eterno de Israel, falou no Sinai, no Monte Sinai, quando deu a Torá, seus mandamentos, a instrução, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando deu a Torá, que quer dizer instrução, aos hebreus. No segundo Pentecostes, Shavuot, mais famoso da história, Elohim voltou a falar com os Talmidim, com os discípulos, enchendo-os com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Bom, traduzindo, para você poder entender, no primeiro Pentecostes, Adonai deu a sua lei. No primeiro Pentecostes, nós temos 2 Pentecostes mais famosos, né? Temos o primeiro que o Eterno deu a sua lei. No segundo, mais famoso da história, que todo mundo sabe que está relatado no livro de Atos, quando Pedro foi cheio da Ruach HaKodesh do Espírito Santo. No primeiro, o Eterno deu a Torá, a lei. No segundo, ele deu o espírito da lei. O espírito de se entender a lei. O espírito de se praticar a lei. Então, no monte, ele deu a Torá, no outro ele deu o Espírito da Torá. Você se lembra qual é o tema central da pregação de Kefa, cheio do Espírito do Eterno? Arrependei-vos. Arrepender é voltar-se para a Torá. Isso em hebraico tem um nome, fazer techuvá. Você voltando para a Torá, para os mandamentos do Eterno, você deixa de pecar. Então, o primeiro passo, cheio da Rua, cheio do Espírito, arrependei-vos, volta para a Torá. Amém? E isso, a cada festa de Pessa, o Israel começa a contar 7 vezes 7, 7 semanas, e no 50º dia o Eterno falou no Sinai e falou também ali já relatado no livro de Atos. Mas uma revelação para você: Elohim continua a falar a cada contagem de 7 vezes 7 na sua Torá. Verdade, isto mesmo, a cada 7 vezes 7 o Eterno fala conosco. Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado em Israel de Fumash. Os 5 primeiros livros da Bíblia é a base de todas as Escrituras. É aonde nós vamos peneirar todos os escritos, todos os ensinamentos. O próprio Yeshua, espiritualmente lá, ele disse: se eles, os profetas, não falarem pela lei e pelos profetas, jamais verão a alva. Lei e profeta no hebraico é Torá e Tanar. Isto vai da primeira letra de Gênesis, Bereshit, até a última de Malaquias. Então Yeshua diz, o Eterno diz: se não falar de Gênesis a Malaquias, jamais verão a alma. E o que é a Brit Hadashah, a Nova Aliança? A Nova Aliança nada é mais do que são os livros
inspirados sim pelo Eterno, mas são como cartas, né? Shaul, quando ele escrevia, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia para os talmídios, os discípulos que estavam na diáspora ou estavam longe, ele dizia assim: vos saúdo com a shalom da parte de Hashem, né? Como vai sua esposa, como vai os seus parentes, tem guardado a Torá? Então Shaul, ele escrevia baseado na Torá. Os profetas também falavam baseado na Torá. Quando um profeta de Israel era escolhido pelo Eterno e era mandado a ir até um rei, e se esse rei porventura guardava a Torá, o Eterno levantava um homem para ir lá abençoar o rei, porque andava na Torá. Ao contrário, o Eterno mandava o profeta ir, e eles iam e com veemência falavam: vós deixaste a Torá, e anunciava certos juízos para aquela cidade. Então a mensagem central sempre é a Torá. Se estamos transgredindo a Torá, vem maldição, mas obedecendo vem bênção para nós. Então vamos estudar a Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Isso são os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim como os céus também, Shaul disse o apóstolo: eu fui levado em visão até o terceiro céu, o terceiro Shammai. Assim como os céus é dividido em 3 etapas, como este céu que nós vemos, o céu das galáxias e o Shammai, o último céu do Eterno. Então são divididos em 3. Assim também o templo era dividido em 3 partes: Santo, Santíssimo e Santo do Santo. O templo todo era sagrado, mas tinha um grau de santidade maior no Kadosh HaKadoshim, no terceiro compartimento daquele tabernáculo móvel, ou até mesmo o templo edificado por Salomão. Então o templo todo era sagrado, mas existia uma etapa mais sagrada. Sabiam que no terceiro Shammai não são qualquer anjo melar que sobe? Então tem um grau de santidade maior. Assim como no Santo do Santo, não era qualquer sacerdote que podia entrar, mas só o sumo sacerdote, ocorre Gadol, num dia estipulado do Eterno. Assim também a Bíblia é dividida de Torá, profetas e Nova Aliança, né? Então tem grau de santidade, e a Torá ela é a base de tudo. Se você analisar, a Torá não foi meramente inspirada, ela foi ditada, isso entregado no Sinai por Moshe. Há um código incrível na Torá. Se você for em Gênesis 1:1, a partir do primeiro Tavi, encontrado em hebraico, e der um salto equidistante de 49 letras, na 50ª você irá encontrar um Vav. Veja que o Eterno continua falando na Torá, cabe um salto de 50. O Eterno diz: contareis 7 vezes 7, 7 semanas inteiras, e no 50º dia eu falarei. E ele, simbolicamente, ocultamente, ele diz: contem 7 vezes 7. E se você for na Torá contar do primeiro Tavi, um salto de equidistante de 49 letras, e na 50ª você achará o Vav. Depois, mais um salto de 49 letras, um Resh. Mais um salto de 49 letras, um Re. Isto é, Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você for em Gênesis e fazer essa soma, você vai achar codificado Torá escrito, ou seja, instrução, mandamento. Amém? Aqui um exemplo para você. Olha, no primeiro Tavi nós contamos 49 letras, achamos um Resh. Mas 49 letras achamos um Vav, um Resh e um Re. Isto é, Torá. Agora com a imagem congelada para você. Aqui está uma impressão, né, do texto de Bereshit, Gênesis em hebraico. Aqui em casa você pode congelar a imagem, tá, queridos? E podem fazer essa contagem. Agora não dará tempo e nós vamos adiante. Mas eu já vou mostrar aqui para você. Isto é um Tavi em hebraico. Se você somar aqui 49 e der um pouco, você vai achar essa do meiozinho aqui, que é um Vav, mais 50, um Resh, mais 50, um Re. Isto é no primeiro versículo de Gênesis: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Você vai achar aqui Torá codificada a cada 50 letras. Amém?
Você talvez pode pensar, é uma tremenda de uma coincidência, mas no mundo espiritual e relacionado às coisas de Hashem, não existem coincidências, amém? Se você está pensando que é uma incrível coincidência, como explicaria o fato de Shemot, o segundo livro da Bíblia, também tem a mesma revelação para nós? Então, você vai achar Torá codificada a cada salto equidistante de 49 letras na Bíblia hebraica. Então vamos ver? Agora no segundo livro da Bíblia, já em Êxodo, olha aqui o primeiro Tav de novo, temos um Vav, O, Tó, um Resh e um Re. Isto é, de novo, Torá, instrução, mandamento. Aqui também com a imagem parada, para você em casa poder analisar. Temos aqui o Tav, mais um salto equidistante 49, na 50ª aqui, um Vav, mais um salto equidistante, um Resh e aqui um Re. Isto é, Torá, codificado dentro das Sagradas Escrituras da Torá. Por isso que no hebraico primitivo, as letras não tinham essas separações, elas eram escritas todas juntas e não tinha ponto. Esses traços maçoretos foram postos depois para nós podermos conseguir ler o hebraico, que o hebraico é só composto de 22 consoantes, amém? Então em Gênesis a cada 50 temos Torá codificado, em Êxodo também, a cada salto de 50, no primeiro versículo temos Torá codificado, amém? Se você for agora até Vaikra, a cada salto de 50 você não achará mais Torá. Mas olha que coisa incrível, se você for até Vaikra, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, da Torá, e contar uma letra a cada 50, não encontrará a expressão Torá, como em Gênesis e também como foi em Êxodo. Mas se você pegar a primeira letra do nome do Eterno, ou Yud, e somar 7 letras, terá o Re, mais 7 o Vav e mais 7 o Re. Isto é, Yud, Re, Vav, Re, o nome sagrado do Eterno. Por que não mais 50, mais 7? Porque 7 é o número do Criador. Olha só, Yud, 7, Re, mais 7, no oitavo aqui, Vav e Re, isto é, Adonai, amém? Com a imagem também parada para você poder compreender. Olha o Yud, aquela letrinha pequenininha aqui, ó, do nome do Eterno. Yud, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui não é a letra, isso aqui é um espaço entre duas palavras. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora temos um Re. Veja que achamos a segunda letra do nome do Eterno. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achamos o Vav. Olha aqui o Vav. Vamos dar outro pulo de 7? Contem aí comigo em casa. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Re de novo. Isto é, Yahu, o nome do Eterno. Baruch Hashem. Em Números também temos essa sequência de contar de 7 vezes 7 e temos na Revelação. Porém, em Números, agora no quarto livro da Bíblia, nós não temos mais a sequência normal, nós temos ela ao contrário. Em Números acontece também, porém invertidamente, Torá, né? Se nós viermos aqui, pegarmos a última letra de Torá e contarmos 50, vamos ter a penúltima, mais 50 a antepenúltima, o Vav, né? E mais 50 a primeira, que isto é, ao contrário agora, de baixo para cima, Torá, a cada salto equidistante de 50 letras. Um gráfico aqui para você poder compreender. A Torá sempre aponta para o seu autor, que é o Eterno, Yud, Re, Vav, Re. Bom, a Torá, como eu disse, são os mais 5 primeiros livros da Bíblia, e é composto de Gênesis, Êxodo, Levítico no meio, Números e Deuteronômio. Pegando Gênesis, deu a cada salto equidistante de 7 vezes 7, a cada 50 letras deu Torá. Em Êxodo também o fenômeno acontece. A cada salto de 50 letras, T-O-R, né,
o A e o R. O H aqui simbolizando o R, né? Torá. Em Números também deu Torá, porém deu ao contrário, Torá. Em Deuteronômio, o último livro, também deu Torá, porém invertidamente. Isso parece que quer dizer alguma coisa. Os dois primeiros tem Torá, mandamento e instrução. Os dois últimos Torá, a cada salto de 50 anos, porém invertidamente. Parece que os 4 livros estão apontando para o livro do meio. E o livro do meio, você sabe o que apareceu? A cada salto de 7 letras, não mais de 50, apareceu Yud, Re, Vav, Re, o Eterno. Parece que a Torá aponta para o seu autor. O Eterno, ele escreveu um livro. E este livro é o que mudou a minha vida, e eu tenho certeza que mudou a sua. Se não mudou, mudará. E este livro, por que o Eterno fez essas coisas? Porque ele deixou o seu autógrafo codificado dentro da sua lei. Baruch Hashem. Todos os mandamentos da Torá são 613, certo? E todas as suas promessas são 8.000. Logo, 8.000 promessas divididas pelos 613 mandamentos dá 13. Isto implica que, para cada mandamento obedecido, há 13 bênçãos do Criador. Quer ser abençoado? Quer ter uma vida próspera? Você guarde os mandamentos do Eterno. Porque para cada mandamento há 13 bênçãos na sua vida. Amém? Mais do que isso, o número 13, o 13 é o número gemátrico de Ahavá. Sabe o que é Ahavá em hebraico? Ahavá em hebraico é amor. Aqui está escrito Ahavá. Temos aqui a soma, o seu valor numérico, que é 13. Descodificando tudo agora para você. A lei é amor. É por isso que Yeshua resumiu a Torá em amar a Elohim sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele mesmo disse, desses dois mandamentos, que é amor, depende toda a Torá e os Navim, toda a lei e os profetas. Amém? Então temos esta revelação do Eterno. Se você guarda os 613 mandamentos, você tem 8.000 bênçãos, que para cada mandamento 13 bênçãos, que dá a conotação de Ahavá, o amor do Eterno na sua vida. Prezado irmão e ouvinte, você pode hoje entrar no mundo de revelações. Eu não posso continuar passando mais, porque eu sei que há muitas informações ao mesmo tempo. Espero que você tenha aproveitado cada palavra que saiu aqui, que você tenha deixado o ruach do Eterno entrar no teu coração. Obrigado pela tua atenção, que o Eterno, Hashem Israel, possa te abençoar. Eu gostaria de fazer uma oração, te abençoar onde você estiver. Abaixa a tua cabeça, feche os seus olhos, se desligue da matéria e se concentre agora no mundo espiritual. Eu farei uma oração como ministro do Evangelho de Hashem Elohim, abençoarei a tua vida. Amém? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo. Avinu Hashamai, Pai nosso que estás nos céus. Pai, que a tua Hesed, Pai, que a tua Kevod, que o teu poder, que o teu peso esteja sobre nossas vidas. Pai, de tal forma como os correntes, os sacerdotes, quando a tua Shekhinah entrou naquele templo no dia da inauguração e eles não podiam ficar eretos de tanto peso. Glória quer dizer Kevod, peso do Eterno. E Pai, mediante essas revelações, que esta palavra invada, Pai, e entra, Senhor, no lar de cada uma dessas pessoas. Que o teu nome seja honrado, que a tua palavra seja apregoada. Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que assistirá esta palestra, este DVD. Que a tua bênção esteja em cada um. E, Senhor, que nós podemos dizer: venha logo, Yeshua, volta, estabeleça o teu reino em Jerusalém e reina pelos séculos dos séculos. Amém.